A fé, ela não é um sentimento. A fé, ela é uma decisão. O que é fé? E o que não é fé? Por incrível que pareça, ainda existe muita dúvida a respeito disso. E como acessar as promessas e as bênçãos de Deus na minha vida? O que eu preciso fazer para que realmente eu consiga alcançar aquilo que Deus ele preparou na minha vida? Amém? E eu quero que você abra a palavra de Deus, você que trouxe a sua espada, né? No texto base, né, que define o que é fé, que está em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1. Vamos colocar aqui no telão? Hebreus 11, versículo... Hebreus 11, capítulo de número 11, versículo de número 1. E diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Vamos orar antes de iniciar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Eu louvo, Senhor, e exalto o teu santo nome neste momento, Pai. Toma a direção deste culto, Senhor. Que nada fuja da tua vontade, do teu direcionamento. Pai, que não seja mais eu falando, Senhor, mas que seja o teu Espírito Santo falando através de mim, Senhor. Falar com cada um dos teus filhos, Pai. Fala agora, Pai, em nome de Jesus. Toca no coração deles, Pai. E que a palavra, ela venha, meu Deus, produzir o resultado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Esse é um dos textos que define o que é fé. Mas antes de dizer para vocês o que é fé, eu quero dizer para vocês já de cara o que não é fé. Amém? E a fé, ela não é um sentimento. A fé, ela é uma decisão. Existe um grande número de pessoas que pensam que a fé está ligada aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Que a fé, ela precisa ser sentida. Se eu não sinto que tenho fé, ou eu não tenho fé mesmo, ou a fé ela não funciona. E aqui a gente tem um problema muito grande. Porque se a minha vida estiver baseada, se a minha fé estiver baseada nos meus sentimentos, todas as vezes que eu precisar dar um passo de fé, as minhas emoções irão governar as minhas decisões. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. As nossas emoções, os nossos sentimentos, eles sempre vão nos sabotar. Sempre. É impossível que nós venhamos alcançar as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, se a gente for governado pelas nossas emoções. Uma coisa que a gente precisa entender, jovens, é que o ser humano, de um modo geral, todos nós, eu me incluo nisso também, nós nos movemos através dos nossos sentimentos, através das nossas emoções. O ser humano ele vive como se fosse uma montanha-russa, de altos e baixos. Um dia eu estou feliz, no outro eu estou triste. Num dia eu estou animado, no outro eu estou desanimado. E num dia você acorda, cara, você acorda, sabe aquele ditado, acordei hoje com o pé direito? Está tudo dando certo. Você vai para o teu trabalho, você tem lá comunhão com os teus colegas de trabalho, você está feliz, você vem para a igreja, você ouve uma palavra como a de hoje, né, falando sobre fé, você sai daqui e você vai sair dessa noite cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, com pensamentos de fazer coisas novas, de tirar os projetos que estão lá engavetados e colocar em prática. E você vai para casa e você vai dormir, cara, eu disse, amanhã eu vou fazer coisas diferentes. Eu vou colocar minha fé em ação. Aí no outro dia você acorda e de repente você recebe uma ligação, você recebe uma mensagem no seu WhatsApp com uma notícia ruim. E aquela fé que você tinha no dia anterior, ela no mesmo instante ela se transforma em uma tristeza. Você já começa a chorar, você já se desespera, você já fica bravo, irritado, você já não quer mais falar com ninguém, você já não quer mais fazer nada, você já não ora, você já não jejua mais, você já não quer vir mais na igreja, você ora, você briga com Deus,
Você coloca a culpa em tudo em Deus. E esta é uma fé que é baseada nas nossas emoções, nossos sentimentos. A realidade, muitas vezes, que nós estamos vivendo, passando, isso afeta o nosso emocional e muitas vezes afeta as decisões que nós precisamos tomar. E se nós deixarmos que a nossa fé seja baseada nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, naquilo que nós estamos passando, nós nunca vamos alcançar a plenitude de tudo aquilo que Deus ele tem para a nossa vida. Amém? Então, a fé ela não é um sentimento. A fé ela é uma decisão. Diga para a pessoa que está do seu lado. A fé ela não é um sentimento. A fé ela é uma decisão. Amém? Entenderam? Então, agora que a gente entendeu o que não é fé, vamos falar sobre o que é fé? Vamos reler o texto? Hebreus 11, versículo de número 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Eu quero analisar o texto aqui com vocês. A primeira parte do texto diz assim, ó. A fé é o firme fundamento. Essa palavra fundamento, nós vamos agora entender ela. No dicionário, a palavra fundamento significa, no latim, fundamentum. É o princípio sobre o qual se apoia e se desenvolve uma coisa. Pode tratar-se da base literal e material de uma construção, ou um sustento simbólico de algo. Então aqui a gente entende, e a própria palavra nos faz prova, que a fé ela não pode ser sustentada através dos nossos sentimentos e através das nossas emoções. A fé ela precisa estar fundamentada em algo sólido, em uma base firme. E a gente sabe que a fé ela precisa ser fundamentada em Cristo. A nossa fé ela só vai ser uma fé genuína quando ela estiver fundamentada na palavra de Deus, que é Cristo. Eu quero ler um versículo com vocês aqui. Mateus, deixa eu encontrar ele aqui. Mateus 7, do 24 ao 25. Mateus 7, do 24 ao 25. Amém? Ó. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Essa passagem, esse texto que Jesus ele nos mostra, Jesus ele nos apresenta dois fundamentos para a construção de uma casa. Duas bases, a areia e a rocha. E eu quero que você olhe esse texto agora, simbolizando a casa como a nossa fé. A areia, ela representa as nossas emoções, os nossos sentimentos. A nossa fé baseada nos nossos sentimentos. A areia por si só, ela não tem a estrutura e a base sólida para suportar uma construção. A gente sabe que a areia, ela é totalmente, como é que eu vou dizer, maleável. É maleável essa palavra? Ela se comporta conforme o ambiente que ela está. Se a areia for molhada, automaticamente ela se desfaz toda, ela se move. Se um vento bater na areia, a gente mora, né, à beira-mar, a areia é jogada para um lado e para o outro. E esta é uma fé que é baseada nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. É uma fé que não tem sustentação, não tem firmeza. As aflições e as dificuldades acontecem na nossa vida e muitas vezes a nossa casa, a nossa fé está constituída em cima das nossas emoções e nós nos abalamos.
A palavra de Deus diz que a chuva veio contra esta casa e grande foi a ruína, a destruição, porque a sua base, o seu fundamento estava construído sobre areia. Agora, uma fé que ela é construída sobre a rocha, que é Cristo, é uma fé que não se abala. É uma fé que, independente da situação que a gente esteja vivendo, pode vir tempestade, pode vir o vento forte, e a nossa casa, a nossa fé, ela não vai se abalar. Então a nossa fé, a fé genuína, independente da situação que a gente está vivendo, pode estar acontecendo um temporal, pode estar acontecendo um furacão, ela não vai se abalar porque a sua fé está fundamentada na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu sempre, quando eu leio esse texto, eu me lembro de um sonho que eu tive alguns anos atrás, ainda quando eu morava lá em Porto Alegre. No sonho eu acordei e do lado de fora parecia que estava acontecendo o fim do mundo. Era muito barulho, muitos estrondos, chuva, vento. E eu lembro no sonho que eu abri as janelas e estava acontecendo realmente como se fosse um tornado, um furacão. Estava assim, era o fim do mundo. E eu fechei rápido a janela e eu dei um passo para trás e eu comecei a olhar em volta da minha casa e as paredes começavam a tremer. Assim que parecia uma gelatina tremendo. Mas eu lembro que no sonho não me veio nenhum sentimento de medo ou temor. Porque eu sabia que Cristo estava comigo. Eu sabia que a minha fé, ela estava construída na rocha que é Cristo. Então eu não me abalei, eu não fiquei com medo. E assim também precisa ser a nossa fé. Nós não podemos nos abalar pelas situações muitas vezes que a gente está vivendo. A gente precisa confiar em Deus. Muitas vezes nós dizemos que nós temos fé, né? A gente diz que tem fé, mas é nas nossas atitudes diante das circunstâncias que nos acontecem que nós realmente mostramos se nós temos fé ou não, se nós confiamos em Deus ou não confiamos. Essa é a fé genuína. Essa é a fé que realmente Deus ele se agrada. Você já passou por algum lugar, uma construção? Eu já passei por isso. E você vê lá homens que estão trabalhando e não tem nada construído. E algum tempo depois você olha para aquele mesmo lugar, você passa um tempo depois e já tem um prédio construído. Né? A gente vê aqui os prédios de balneário. E a gente olha, meu Deus, como que já levantou um prédio tão rápido? Mas eu quero que você perceba que para esse grande edifício, até esses prédios de balneário que nós moramos aqui, nesses arranha-céus, para que eles se sustentem, para que eles permaneçam firmes, em pé, o seu fundamento, a sua estrutura precisa ser bem sólida, bem construída. Porque uma casa que é construída em um alicerce fraco, é uma casa que muitas vezes com o tempo vai criar rachaduras. É uma casa que vai se abalar com o passar do tempo e muitas vezes vir abaixo. A nossa fé ela precisa estar fundamentada em Cristo, queridos. Eu quero dar mais um exemplo de fé. Alguém aqui já comprou alguma coisa online? Todo mundo, né? Vamos dar um exemplo aqui no Mercado Livre, que é um dos mais conhecidos, né? Quem já comprou aqui no Mercado Livre? Coisa boa é comprar, né? No Mercado Livre. Eita. Agora eu quero que você imagine. Imagina aí. Todo mundo tem algo assim, um desejo no coração de comprar alguma coisa, né? Eu não sei o que é. Pode ser um videogame, né? A gente tem jovens aqui um pouquinho mais novos. Mas imagine que você trabalhou, né? Você juntou o dinheiro e agora você está com dinheiro para comprar aquilo que você tanto queria. Aí você vai lá, senta na frente do computador, né? Escolhe o teu produto, né? Você olha a reputação do vendedor, cara, 5 estrelas. Os comentários tá tudo certo, né? Entrega dentro do prazo. Ô, glória, aí que é bom. Aí você vai lá e compra. Aí você paga, né? Pouco tempo depois você recebe a notificação, né? Pagamento aprovado. Pouco tempo depois, seu pedido está sendo preparado. E aí a melhor notícia, né?
Seu pedido foi enviado. Né? Agora eu pergunto para vocês. Depois que você comprou o seu produto na internet e você pagou e ele foi enviado, você fica o tempo todo pensando que o seu produto pode não chegar? Ou que ele pode ser extraviado no meio do caminho? Ou que ele pode ser roubado e ele não vai chegar na sua casa? Não. A nossa expectativa e a nossa alegria é que em tantos dias aquilo que nós compramos vai chegar. A gente tem a certeza, plena convicção. Eu paguei, eu comprei, o vendedor enviou e o meu produto vai chegar na minha casa. Essa é a nossa expectativa, esse é o nosso pensamento. A gente não pensa que o nosso produto não vai chegar. A gente não pensa que alguém vai pegar ele na porta de casa, não vai chegar até mim. A nossa expectativa e a nossa alegria é que em tantos dias, em algum momento, aquilo que eu comprei vai chegar na minha casa. E por que você age diferente com a fé e com a oração? Agora eu quero fazer um comparativo. Você acessou o Mercado Livre, você escolheu o seu produto e você pagou. Você acessou a presença de Deus, você orou e você pediu algo para Deus. Na compra online, você cria uma expectativa e não vê a hora do produto chegar na sua casa. E você não tem dúvida, você tem a plena convicção que aquilo vai chegar. Com a oração que você fez para Deus, no mesmo momento, já entra pensamentos de incredulidade. Será que Deus ouviu a minha oração? Será que Deus realmente vai fazer aquilo que eu pedi para Ele? Será que a minha bênção vai chegar? É assim ou não é? E por que a gente não cria essa mesma expectativa em uma compra online, em algo físico? Por que a gente não cria essa mesma expectativa quando nós oramos e pedimos algo para Deus? A fé é o firme fundamento, é a convicção, é a certeza das coisas que eu espero, mesmo que eu não esteja vendo. A fé é a certeza, é a convicção. A palavra fé no hebraico é a palavra emuná, que significa crer. A fé ela não é um sentimento, a fé ela é uma decisão, é um posicionamento. Eu preciso entender que a verdadeira fé, a fé genuína, a fé que agrada o coração de Deus, é a fé que realmente confia nele. E todas as vezes que eu oro e peço algo para Deus, e eu deixo que no meu coração venha pensamentos de dúvida e incredulidade, sabe o que você está dizendo para Deus indiretamente? Que você não confia nele. Que você não confia que Ele realmente pode abençoar você, que Ele pode abençoar e entregar aquilo que você pediu para Ele. Essa é a verdadeira fé, queridos. É a fé que não duvida, é a fé que realmente crê, sem duvidar no seu coração. E como que eu vou alcançar as promessas de Deus? Qual é o segredo para alcançar as promessas de Deus? A gente precisa entender, já vimos o que não é fé e o que é fé. Amém? Todo mundo entendeu? E como eu alcanço as promessas de Deus? A gente precisa entender que o nosso nível de obediência em cumprir os mandamentos do Senhor, em cumprir os princípios da palavra de Deus, vai definir o quão rápido as bênçãos de Deus vão chegar na minha vida. Se Deus ele olha para cada um de nós e Ele vê que você cumpriu 5% dos princípios da palavra de Deus, Ele só pode abençoar você 5%. Se Ele olha para você e Ele vê que você cumpriu as palavras de Deus e cumpriu os princípios da palavra de Deus 40%, Deus ele só pode abençoar você 40%. Agora faz uma análise rápida aí. Se analisa aí. Em quantos por cento você está de cumprir os princípios e a palavra? Aí você já tem uma base aí, o quão longe você está da sua bênção. Mas tem jovens aqui
Tem pessoas aqui dentro que já estão 100%. Vêm nos cultos, cumprem os princípios, né? E já está 100%, está fazendo tudo certinho. E ainda assim a bênção não rompeu. Ainda assim a promessa de Deus ela não aconteceu na tua vida. E aqui eu quero dizer para você que entre a palavra e a promessa de Deus existe um segredo para a gente realmente alcançar a bênção. Existe uma chave que nós precisamos girar para acessar a bênção de Deus. Tem muitas pessoas que já estão com a bênção preparada. Deus já está pronto para derramar a bênção sobre a sua vida. Só que ainda você não deu um passo de fé. Você ainda não girou a chave. Imagine que você compra um carro novinho. Um carro novo, zero. Cara, eu sou ruim de marca de carro. Mas tipo, é um carro caro. Milhões. E tem, né? E você entra no carro, tipo, cheiro assim de novo. O banco todo de couro, todo o painel digital. E você tá feliz da vida e você entra naquele carro, você ajusta os espelhos, você coloca o cinto. E passa um tempo e nada acontece. Aí você começa a pensar, alguma coisa tá errada. E passa mais um tempo e nada acontece. E o carro não liga e o carro não anda. Agora eu pergunto para vocês, eu vou pedir ajuda de vocês. Por que o carro não está ligando? Hã? O que mais? O carro ele liga como? Como é que o carro ele liga? Com a chave. Isso. O carro ele não vai ligar se você não colocar a chave na ignição e girar. Pode ser o carro mais caro do mundo, com a capacidade de levar você o mais longe que você possa imaginar. Tem toda a capacidade, é lindo. Mas se você não colocar a chave na ignição e você não girar, ele não vai entregar tudo aquilo que ele tem, a capacidade que ele tem para você. A promessa de Deus ela é parecida. Muitas vezes nós estamos diante daquilo que Deus ele tem para nós. E muitas vezes falta dar um passo a nós. Falta colocar a chave e girar. Moisés, quando ele recebeu o direcionamento de Deus para se tornar um libertador e libertar o povo do Egito, e eu não vou contar toda a história, mas nós sabemos, né, que vieram as 10 pragas do Egito, e Moisés ele liberta o povo, e chega um momento na vida de Moisés que ele chega num impasse, onde ele está na frente do Mar Vermelho, não tem como passar. Atrás dele está todo o exército de Faraó, né? Faraó havia se arrependido de ter deixado Moisés e todo o povo embora. Ele manda, vai lá, vão atrás e matem eles todos. E Moisés, nesse impasse, Moisés ele começa a clamar a Deus. Deixa eu ver se eu separei esse versículo aqui. E Moisés começa a clamar a Deus, e Moisés ele toma uma bronca de Deus. Olha só. Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 15. Êxodo 14, versículo de número 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Bom, tem um ponto de interrogação ali. Por que você está pedindo a minha ajuda? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então aqui a gente precisa entender que precisava de um posicionamento de Moisés. Agora eu pergunto para vocês, quem abriu o Mar Vermelho? Deus ou Moisés? Hã? Moisés? Quem mais? Quem abriu o Mar Vermelho? Foi Deus ou foi Moisés? Hã? Vamos, gente. Não vale nada. Quem abriu o Mar Vermelho foi Deus. Foi através do poder dele.
Mas o mar só se abriu por causa do posicionamento de Moisés. Se Moisés não tivesse girado a chave ali, e não tivesse estendido o seu cajado sobre o mar, e não tivesse mandado o povo marchar, o mar ele não teria se abrido. O mar permaneceria fechado. A promessa de Deus, nós estamos muitas vezes diante da promessa de Deus, mas muitas vezes há uma barreira ainda impedindo. E nós precisamos dar um passo de fé para que algo a mais aconteça, para que realmente nós consigamos abrir o mar vermelho que está diante de nós e a gente acessar as bênçãos de Deus, que é a terra prometida que está lá na frente. Precisou de um posicionamento de Moisés. Outro exemplo, Abraão. Abraão recebeu uma palavra do Senhor, que ele deveria deixar sua terra, a casa do seu pai, a sua parentela, e ir para um lugar onde Deus iria mostrar. Qual era a promessa de Deus? Lembra que eu falei que toda palavra ela vem acompanhada de uma promessa? A promessa de Deus é que Abraão ele seria abundantemente próspero. Ele seria pai de multidões. Deus seria com ele em todos os lugares que ele fosse. Mas, para que isso acontecesse, Abraão precisava dar um passo de fé. Ele precisava deixar tudo aquilo que ele conhecia. A sua terra, os seus pais, a sua parentela, para realmente atender aquilo que Deus estava direcionando a ele. Se Abraão ele não desse um passo de fé e saísse da sua casa, nada ia acontecer na vida dele. E hoje ele não seria conhecido como pai da fé. Existem pessoas aqui que precisam dar um passo de fé. E isso muitas vezes envolve você sair do lugar onde você está. No meu caso, e na minha família, na minha esposa, meu cunhado, minha cunhada, a minha sogra, a gente precisou sair da nossa terra. A gente precisou nos mudar, deixar tudo para trás, para viver aquilo que Deus ele queria na nossa vida, para viver as promessas de Deus, para entrar no propósito de 50 nações. A gente precisou deixar os nossos pais, a nossa família, as nossas casas, os nossos trabalhos, para poder viver algo novo. E a primeira coisa que a gente viveu aqui foi o milagre da minha filha. Não sei se todos já conhecem, mas ela foi curada de epilepsia aqui nesse lugar, aqui nessa igreja, através do apóstolo Pedro Medina. Mas para a gente viver esse milagre, a gente precisou deixar tudo para trás. Sempre quando Deus ele quer fazer algo novo nas nossas vidas, a gente precisa entender que muitas vezes nós vamos precisar abrir mão de coisas. São escolhas que nós precisamos fazer na nossa vida. São coisas que nós precisamos deixar para trás. São muitas vezes condutas que nós precisamos abrir mão. Pecados que nós precisamos renunciar na nossa vida. Para poder viver algo novo, muitas vezes nós vamos precisar renunciar. Vamos precisar renunciar a muitas coisas. E não é fácil, meus queridos. Não é fácil. O processo, a caminhada, ela é difícil. É a mesma coisa que Moisés. Moisés saiu e tem o deserto. Mas Deus ele não quer que nós permanecemos no deserto. O deserto ele é só uma passagem. Se você hoje está passando por um momento de dificuldade na sua vida, por um deserto, saiba que isso é temporário. Porque logo ali na frente, a promessa de Deus ela já está ali. A promessa de Deus já está preparada para você. Deus ele vai te sustentar todos os dias da sua vida. Independente da situação que você esteja vivendo, Deus ele é contigo. E o último exemplo, antes de nós finalizarmos. Os discípulos de Jesus estavam em um barco em alto mar e se levanta uma forte tempestade. Os discípulos eles estão desesperados, pensando que vão morrer, pensando que vão se afogar.
E de repente Jesus ele vem andando sobre as águas. E quando eles veem Jesus, e a gente precisa, né, ver todo o contexto da história, naquele tempo não havia eletricidade, né? Os discípulos estão no meio do mar, numa alta tempestade, então de repente aparece um vulto ali caminhando. Acho que até a gente ia gritar, né? Se os discípulos... A gente fala, mas os caras não eram... Não, mas eu acho que... Não sei. Os caras já estão achando que vão morrer. Ainda me vem uma pessoa andando em cima sobre as águas. Meu Deus do céu. E aí eles começam a gritar, é um fantasma. E Jesus... Para com isso, vocês não parecem. Que fantasma? O que sou eu, gente? Tenham bom ânimo, sou eu. Aí Pedro, né, Pedro já era todo corajoso, metido. Pedro, ele olha, se é o Senhor mesmo, então manda eu caminhar sobre as águas. Aí Jesus responde, né, simples e direto, vem então, vem. E aí Pedro, e eu até penso que os discípulos estavam com Pedro, tentaram segurar Pedro. Se tu tá louco, cara, tu vai morrer. Eu disse, não, me larga, isso aí já é eu que tô falando, né? Eu imagino. Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Aqui Pedro ele ativou a sua fé. Aqui Pedro ele girou a chave. Aqui Pedro ele rompeu a sua fé para viver algo sobrenatural. Eu quero que vocês entendam que a gente precisa fazer além daquilo que os nossos olhos podem ver. Muitas vezes a nossa realidade, aquilo que nós estamos vivendo naquele momento, diz para você permanecer no barco. Que ali é mais seguro, é mais cômodo. Mas se você não sair do barco e você não dar passos de fé, você nunca vai viver uma vida sobrenatural. Você nunca vai viver o novo de Deus. Você nunca vai viver coisas novas. E Deus ele tem coisas grandes para você. Deus ele tem coisas enormes preparadas para cada um de vocês. A bênção já está à porta, gente. Mas você precisa se posicionar, você precisa dar um passo de fé. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Então a palavra para o coração de vocês é: a fé, ela não é um sentimento. A fé, ela é uma decisão. A fé, ela é um posicionamento. E você precisa romper a sua fé. Você precisa dar passos de fé. Você precisa ir além do natural e começar a se mover no sobrenatural para você viver o extraordinário de Deus. Essa noite, queridos, eu não sei como que você entrou aqui. Eu não sei o que você tem passado. Eu não conheço a tua história. Eu não conheço a maioria das pessoas que estão aqui. Mas Deus, ele sabe tudo aquilo que você tem passado, as tempestades que têm se levantado na sua vida. Deus, ele sabe de todas as coisas. E a primeira atitude que nós temos que ter é entregar a nossa vida para Jesus. É entregar o nosso coração para Ele. É entregar realmente 100% de tudo aquilo que nós somos, para que Ele tenha o controle, tenha o governo das nossas vidas. Pode ser que hoje você esteja passando por tudo aquilo que eu falei. As coisas não estão acontecendo, as coisas não estão se rompendo na minha vida. O meu trabalho, na minha família, está dando tudo errado. Está se levantando gigantes, estão se levantando tempestades. E eu estou fazendo, muitas vezes eu estou fazendo tudo certo e as coisas mesmo assim não acontecem. Eu quero fazer um convite para você. Se você está passando por algo parecido, você precisa entregar a sua vida para Cristo. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Se existe alguém aqui que ainda não entregou a sua vida, e aqui vai exigir fé de você. Ah, mas eu não tenho fé. Todos nós temos uma medida de fé. A palavra de Deus diz que todos nós recebemos uma medida de fé. Você tem fé. O que muitas vezes falta é um pouco de coragem. É posicionamento. Então, se você está cansado da vida que você está vivendo e você quer romper tudo aquilo que está atrasado, que está bloqueado, levanta a tua mão.
Levanta a tua mão aqui. E comece nesse momento a dar passos de fé. Venham aqui na frente. Você que levantou sua mão, vem aqui na frente. Aleluia, obrigado, Jesus. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, Pai. Parabéns. Vocês deram o primeiro passo para que alguém aqui que hoje está entregando a sua vida, o seu coração para Jesus pela primeira vez. Você? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas. A palavra de Deus diz que há festa no céu quando uma alma se rende a Cristo. Vocês que estão aqui na frente, eu quero fazer uma oração com vocês, amém? Feche os teus olhos e repita assim comigo. Pai Celestial, eu entrego a minha vida neste momento ao Senhor. Eu me arrependo de todos os meus pecados. E agora, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. E que a minha vida, Senhor, a partir de hoje, seja uma nova vida. E que a minha fé, Senhor, seja fortalecida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, por cada filho que hoje, Senhor, resolveu se entregar aqui na frente deste altar, Senhor. Por cada, meu Deus, filho, Senhor, que hoje está entregando o seu coração pela primeira vez, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe eles neste momento, Senhor. Que o Senhor escreva, Senhor, o nome deles no livro da vida, Senhor. E toda a tempestade, todas as aflições e tudo aquilo que eles têm vivido neste tempo, Senhor, seja, meu Deus, agora cessado na vida deles, Pai. Que a bênção do Senhor, que enriquece, Senhor, alcance cada um deles. Que eles venham romper, Senhor, em todas as áreas das suas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas. Vocês que vieram aqui à frente, vou pedir para vocês seguirem a bandeirinha. Querem pegar o contato de vocês? Querem falar um pouquinho com vocês? Vai ser um minutinho, é coisa rápida. Amém. Glória a Deus. Amém, pessoal. Glória a Deus. Vamos dar mais uma salva de palmas. Deus é maravilhoso. Deus é bom.